Bem-vindos ao Nana Pod. Eu sou a Nana e aqui eu vou contar histórias de pessoas comuns e fofocas também. Então pega o seu café e vem ouvir. Esse podcast será um podcast de opiniões polêmicas, ou não, né? Porque eu sei que muita gente que me ouve pensa bem parecido comigo. Então hoje eu queria usar esse espaço para falar de um assunto que chegou até mim em forma de vídeo e que eu não quis compartilhar no meu Instagram, porque eu não quero dar engajamento para esse tipo de gente. Então eu vou usar esse espaço para falar sobre isso. Estou bem lá no meu Instagram e uma menina me manda um vídeo de uma influenciadora que soma aí mais de 100 mil pessoas no Instagram e sabe-se lá quantos mais do TikTok, e ela fala exatamente isso no vídeo dela. Eu vou abrir aspas aqui, esse comentário é inteiramente dela, ok? Então vamos lá, abre aspas. Tem 9 dias que eu casei com meu marido americano, que eu conheci na internet. Eu sou mãe solo e se eu pudesse te falar uma coisa seria: não se envolva com um homem brasileiro. Por experiência própria, não se envolva. Porque para eles a gente é só uma areia velho rodado que só merece gaia, entendeu? Então, amiga, se eu pudesse te dar um conselho, vai pra gringa. Americano, amiga, eles adoram uma família, pode ter 300 filhos. Eu sou a prova disso. Tenho 2 filhos e o meu gringo assumiu meus 2 filhos. Então, fuja de brasileiro. Fecha aspas. Olha, fica até difícil comentar um negócio desse, sabe? Mas não dá para ver um vídeo desse e deixar para lá. Eu já vou começar com um dado bem grave. Em 2021, mais de 590 brasileiras foram identificadas como vítimas de tráfico para exploração sexual destinado ao exterior. Entre 2017 e 2025, 171 brasileiras foram resgatadas em operações relacionadas à exploração sexual. Lembrando que esses números são de pessoas identificadas. Isso não quer dizer que eles tenham levantamento do total de pessoas que são levadas lá para fora para serem exploradas. Isso aqui são os números que a justiça consegue identificar apenas. Com base nesses dados, que são alarmantes, eu acho extremamente preocupante saber que existem pessoas que nem essa influencer aí, que eu não vou nem chamar de influencer, né? Aliás, infelizmente a gente tem que chamar, porque eu tenho certeza que ela consegue influenciar muita gente com esse discurso. Mas eu acho preocupante que uma mulher dessa instigue outras mulheres a entrar na internet única e exclusivamente para procurar gringo. Porque, segundo ela, os gringos aceitam mulheres que são mães solo. Olha o perigo dessa afirmação. Além de colocar em risco a vida dessa mulher, a gente também tem que pensar que não existe a menor preocupação com os filhos dessa pessoa. Se namorar alguém, sendo que você já tem filhos, já é um risco absurdo. A pessoa com o mínimo de responsabilidade pensa 3, 4, 5 vezes antes de se envolver com um parceiro. Imagina você conhecer alguém online de outro país, com outra cultura, que fala outro idioma, que muitas vezes a mulher nem domina. Agora vamos aprofundar mais sobre o que ela fala, porque eu fiquei um bom tempo pensando em tudo, sabe? Ela fala assim, ó, abre aspas, não se envolva porque para eles a gente é uma areia velho rodado, fecha aspas. Olha, e muitos vídeos, tá? Muitos e muitos vídeos desse movimento aí, o Red Pill, que tem crescido pra caramba, principalmente aqui no Brasil, com a ajuda das redes sociais, é possível sim ver esse tipo de comentário, tá? Aliás, uma enxurrada de comentários de homens falando exatamente isso, que era melhor comprar uma areia. Uma areia, para quem não sabe, é um carro da Fiat, que é muito famoso por ser problemático. Eles chamam, inclusive, esse carro de carro-bomba. Basicamente, ele está comparando a uma mulher mãe solo com um carro que dá problema. Aliás, ele não está nem comparando, ele está rebaixando. Ele está falando que uma areia que dá problema, com certeza, é melhor do que uma mãe solo. Então, ela não está totalmente errada. Isso acontece, sim, tem acontecido muito, infelizmente, esses comentários extremamente machistas, voltados geralmente para mulheres mais velhas de 30 anos e que já possuem filhos. Mas só por essa fala, a gente já consegue identificar que essa moça provavelmente já passou por isso ou que ela se coloca no lugar dessas mulheres que são invalidadas diariamente só pelo fato de serem mães solo. Mas daí a atribuir que todos os homens do Brasil são como esses infelizes que se prestam a esse papel na internet, aí eu acho que já é um pouco demais. A verdade é que homem é homem, em qualquer lugar. E eu queria chamar atenção para isso porque ao longo desse podcast, infelizmente eu tenho que frisar que temos, sim, várias histórias de mulheres que sofreram muito nas mãos de homens brasileiros, né? E que no fim tiveram seu final feliz com gringos, com irlandeses, pessoas de outras nacionalidades. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que isso não acontece porque o próprio podcast ia me desmentir.
Se a gente for pensar um pouco mais a fundo para essa questão, eu acho que existe sim uma hipersexualização aqui no Brasil, um machismo estrutural que a gente vê desde criança, quando os nossos primos, nossos irmãos são aconselhados a curtir muito antes de casar com a escolhida, né, com a pretendida, enquanto a gente, como mulheres, a gente ouve dos nossos pais, dos nossos tios e tias, que a gente precisa ser direita, que a gente precisa focar nos estudos, né, não ficar saindo com um ou com o outro porque é feio, para a gente não ficar mal falada. Você entende a diferença? Para o menino é ok sair por aí pegando todo mundo, todas, né? Ele é o garanhão, o orgulho do pai, da mãe. A menina não, a menina tem que ser pura, ela tem que ser recatada para ter sorte de ser escolhida quando crescer por um desses garanhões aí. Isso, no fundo, cria uma percepção de que é ok para o homem ter várias mulheres até simultaneamente. Ele não vai ser julgado por isso, pelo contrário, ele vai ser desejado. E a gente precisa entender que a gente vive numa bolha. É preciso perceber isso, que 100% das suas amigas brasileiras já se envolveram com brasileiros. Já ficaram, já namoraram, até casaram com um brasileiro. Então é óbvio que elas vão ter várias histórias ruins para contar sobre brasileiros. Agora faz um exercício, pergunta lá para sua amiga irlandesa, para sua amiga indiana, polonesa, se elas já tiveram experiências ruins com os homens dos países delas. Todas vão ter alguma coisa para contar, porque a bolha delas envolve homens irlandeses, indianos, poloneses. Não precisa ser um Einstein para entender isso daí. É por isso que a gente tem essa impressão de que o brasileiro trai mais, porque a gente vive nessa bolha cultural ouvindo essas histórias o tempo inteiro. Não quer dizer que só brasileiro trai, mas a gente só convive com brasileiro, pelo menos aqui no Brasil, né, a maioria. Na Irlanda, por mais que você esteja inserida, os seus amigos, a sua roda de amigos, também geralmente é brasileira, pelo menos no início. É deles que a gente ouve a maior parte dos casos. E tem mais, conversando com a menina que me mandou o vídeo aí dessa blogueira, que rendeu o assunto desse podcast, a gente chegou numa conclusão mútua. O homem brasileiro ele se expõe mais quando o assunto é traição. Talvez pelo fato da gente já estar tão acostumado a ouvir histórias de homem traindo mulher, que ele não esconde tanto. Ele não faz tanta questão de esconder isso. Aliás, até é bom pra ele, olha lá o garanhão, né, em cima da amiga, da irmã, né? É isso, ele não tá nem aí muito não. Já o gringo, ele come mais pelas beiradas, tá ligado? Pelo fato da traição ser um tabu muito grande, é bem mal visto lá fora. Seja traição feminina ou masculina, eles escondem mais. Os números de gringos casados que procuram escortes é altíssimo. Eles procuram escortes exatamente para que não haja um caso, um affair. Com a escort, eles vão lá, faz o que tem que fazer, pronto, acabou. Não existe envolvimento. O homem brasileiro, geralmente, quando ele trai, tem esse envolvimento, sabe? O cara tem uma amante. Eu não tô dizendo que um é mais aceitável que o outro, tá? Para mim, ambas as atitudes são podres. Mas isso contribui, sim, para que a gente não veja tantos casos de traição entre gringos. Porque eles fazem muito bem escondidos. Não é tão escrachado. A mulher, para ficar sabendo uma situação dessa aí, de traição, tem que ficar olhando cartão de crédito, transação de conta bancária para ver o que ele comprou aonde, entendeu? Quando não tem envolvimento em que duas pessoas mantêm uma relação, é muito mais difícil de pegar. Voltando aqui no assunto do vídeo, ela também diz que homens brasileiros acham que mãe solo só merece gaia. Aí já é outro absurdo também, né? Porque o fato dessa mulher ser mãe solo ou não, o cara que já entra no relacionamento achando que a mulher merece gaia já não é o tipo de cara que tu vai querer se envolver, né? Então, ela constrói essa ilusão de que o gringo não trai, que o gringo não liga se você é mãe solo ou não. Percebe o quanto isso é problemático? Porque a gente que já morou fora sabe que não é bem assim. Ela frisa, inclusive, a parte por experiência própria, quando ela aconselha as mulheres a não se envolverem com BR. Olha, eu já me relacionei com homem brasileiro, com homem gringo. Eu já fui casada, inclusive, 6 anos com um irlandês, que é o pai da minha filha, e hoje eu namoro um brasileiro. Seria a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e começar a meter o pau em homem irlandês só porque a minha relação com um não deu certo. Então, assim, a gente não pode generalizar. Existem irlandeses incríveis, que são paizões mesmo, muito família. Até porque eles são criados, envoltos nessa cultura de casar e constituir família. Mas também existem os que não querem nada com a hora do Brasil, gente. Os caras com 40 anos nas costas, no perfil do Tinder, tá lá. Ainda não sei o que eu tô procurando. Cara, você tá com 40 anos nas costas, você não sabe ainda o tipo de relacionamento que você quer, amigo? Você vai esperar até os 60 para descobrir?
vai com Alzheimer já, um monte de problema, osteoporose, artrose, sei lá mais o que. Aí tu vai descobrir o que tu quer quando você precisa de uma cuidadora, né? Esse cara não quer compromisso, gente. Ele só não pode falar isso abertamente porque na cabeça dele, se ele for direto, nenhuma mulher vai querer ele. Isso é outra coisa que a gente tem que aprender a identificar, né? Os caras nitidamente estão falando na nossa cara com todos os sinais que não querem nada sério. Cabe a gente não perder tempo com essa galera. Se o cara te cozinha por um ano sem definir o relacionamento que vocês têm, colega, esse cara não te quer não. Porque o homem, quando ele quer mesmo você, ele vai fazer questão de falar pra todo mundo. Ele vai contar pros amigos do trabalho, ele vai falar pra família, ele vai te apresentar pros colegas do futebol, entendeu? Se você tá ouvindo esse podcast esperando eu falar que o homem gringo é melhor do que o brasileiro, aí você tá, minha filha, põe uma cadeirinha aí e senta, porque isso não vai acontecer não. Você vai ter que esperar sentada. Eu tenho responsabilidade no que eu falo. Eu conheço muita gente, eu falo muita coisa com base na minha vivência, mas principalmente em senso crítico. Eu conheço muita gente que já me contou muitas histórias. Pode colocar aí muitas histórias, entendeu? E o que eu aprendi com essas histórias é que relacionamento é relacionamento. Gente escrota tem tudo que é lugar do mundo. O que a gente precisa fazer de verdade é aprender a se valorizar. É parar de romantizar a nacionalidade, sotaque, passaporte, porque isso aí é tudo supérfluo. Sabe o que acontece quando a gente idealiza um tipo de homem? A gente vai lá e abaixa a guarda. E quando a gente abaixa a guarda, a gente corre o risco de cair numa cilada. Aí, meu amigo, o tom é muito pior. E mais, se você é mãe solo, como eu sei que muitas ouvintes minhas aqui são, não caia nessa que você é menos porque tem filhos não, tá? Você nem eu não somos um carro rodado. Você é uma mulher que tem história, que tem bagagem. Um homem que não consegue ver isso como um bônus, né, de você ter toda essa experiência, não é um homem pra você. Não é alguém que você quer ter do lado, seja ele gringo ou não. Vou contar aqui 2 casos pra você, porque além de toda essa problemática que a gente trouxe aí de colocar homens brasileiros contra homens gringos, eu vou falar também do perigo, que é você aconselhar mulheres brasileiras a ir pra internet e caçar homem gringo. O primeiro caso é o da Aline, de 27 anos, do Maranhão. Esse caso aconteceu em 2019. A Aline conheceu um homem pela internet, um americano, que dizia trabalhar com tecnologia. Depois de meses de conversa, ele convenceu a Aline a se mudar para o exterior. Quando ela chegou lá, ela percebeu que nada do que ele tinha dito era verdade. Ela teve o passaporte dela retido por esse homem e foi obrigada a trabalhar em serviços domésticos em condições análogas à escravidão e passou meses sem poder sair de casa. Ela só conseguiu ajuda quando uma vizinha percebeu que havia algo estranho e denunciou. O segundo caso é da Camila, que tem 33 anos e mora em São Paulo. Isso aconteceu em 2021. A Camila conheceu um homem do leste europeu pelo Facebook. Ele se mostrava gentil, romântico, dizia que amava o Brasil e queria muito se casar com uma brasileira. Eles se encontraram no Brasil e ela engravidou. Quando viajou para o país dele, foi vítima de violência física e psicológica, e a família dele queria tirar a guarda do bebê. A Camila foi resgatada com a ajuda do consulado brasileiro. Esses são 2 casos públicos que você consegue ter acesso aí no Google, mas eu vou contar a história de uma amiga minha. Eu não vou colocar nome para ela porque até hoje ela não quer ser identificada. Essa minha amiga conheceu também um norueguês pela internet, se apaixonou, o cara se dizia super romântico, apaixonado, tentava falar português, veio até o Brasil, conheceu a família dela, era um príncipe encantado, literalmente só faltava o cavalo. Minha amiga, ingênua, acreditou que tinha tirado a sorte grande e foi morar com ele na Noruega. Chegando lá, não era nada daquilo, obviamente. Ele também reteve o passaporte dela, ele também fez com que ela passasse por violência física, psicológica e também sexual. Graças ao fato dessa minha amiga ser uma pessoa extremamente comunicativa, ela conseguiu fazer amizade com 2 brasileiras e conseguiu pedir socorro, pedir ajuda, e por causa dessas mulheres, hoje ela está aqui para contar a história dela e falar que ela foi uma sobrevivente, mas a história poderia ter sido muito diferente. Essa história é verídica, é de uma pessoa que eu conheço, que eu confio, que eu gosto e que eu acompanhei, infelizmente. Até hoje, essa minha amiga não consegue nem colocar uma foto dela no perfil. As redes sociais são totalmente bloqueadas porque esse homem norueguês, além de não ter sido preso, não aconteceu absolutamente nada com ele, as autoridades não fizeram nada, ele continua infernizando a vida da minha amiga e da família dela. Você percebe como esse assunto é sério? Quando eu vejo alguém falando esse tipo de coisa, principalmente mulheres que conseguiram, né, casar com um gringo, que acham que essa foi a sorte grande, a coisa mais especial que aconteceu na vida delas, eu sempre lembro desse caso da minha amiga.
que foi uma coisa próxima a mim. E eu sempre fico pensando o quanto é irresponsável você falar com todas as letras que algo que aconteceu com você vai acontecer com todo mundo. Porque não é assim nem pro mal e nem pro bem. Quando alguém faz um vídeo que pode se tornar viral com esse papo de larga o homem BR e vai pra gringa, ela pode estar sem perceber incentivando mulheres desesperadas a entrarem em uma zona de perigo. Uma mulher que muitas das vezes pode estar vulnerável, com filhos, com uma possível e baixa autoestima, ela pode ver esse tipo de vídeo e achar que aquilo ali é a solução para a vida dela. Que se ela conseguir um gringo, aí não tem mais problema, acabou. Conhecer alguém pela internet exige muito cuidado, responsabilidade, tempo para você conversar, se conhecer mesmo. Já é difícil saber as intenções de alguém que mora na sua cidade. Imagina alguém de outro país, com uma cultura totalmente diferente, com a língua diferente da sua. Não tem nada de errado em você querer conhecer alguém de outra cultura, tá? Namorar é sempre gostoso. A gente aprende um novo idioma. É maravilhoso porque você cresce também com essa oportunidade. Mas faça isso sabendo que aquele gringo é um homem e eles vêm com defeito, tá? Alguns deles vêm com defeito, assim como qualquer outro homem do mundo.